noite a todos. É sempre uma imensa alegria estar aqui. Esta casa que é tão importante para todos nós. Uma alegria maior ainda ver crianças na nossa casa. Crianças que serão os futuros jovens, os futuros adultos do nosso planeta. Neste momento, Deus nos abençoe a todos e que nós possamos fazer uma boa reflexão na noite de hoje. O tema é Acalme teu coração. Deus está no controle. Como é difícil às vezes nós acalmarmos o nosso coração. Extremamente difícil, porque nós vemos... Vamos falar? Não. Então. Nós vemos uma parte, Deus vê o todo. Né? Nem tudo que inquieta o coração está fora do controle de Deus. Quantas vezes nós estamos com o coração apertado? Quantas vezes nós chegamos aqui com o coração apertado? Com os pensamentos que não param, com os pensamentos acelerados dentro da nossa cabeça, com preocupações, muitas preocupações, e medos que nem sempre nós sabemos explicar. Sobre as preocupações, eu gosto muito de uma fala do Haroldo Dutra Dias, que ele diz que com relação às nossas preocupações é nos preocuparmos com algo que ainda não aconteceu. Ele coloca 3 situações. Primeira, tem alguma coisa que nós podemos fazer para resolver essa preocupação? Se tem, vá lá e faça. Fez o que precisava ser feito, mas continua se preocupando, tem algo mais para fazer? Não tem. Então entrega na mão de Deus. E a terceira situação. Existe alguma coisa que faz parte do nosso universo e que nós possamos resolver? Se não existe, não adianta nós nos preocuparmos. Esta que é a verdade. Às vezes é algo tão distante de nós. Nós conseguimos resolver algumas questões da nossa área. Se não é da nossa área, se não está ao alcance da nossa mão. Há guerras acontecendo. Nós conseguimos resolver? Há algo que nós possamos fazer para acabar com essa guerra? Não. Além de preces, não há mais nada. Então foge do nosso controle. Então vamos aliviar os nossos pensamentos, o nosso coração. Porque se está fora do nosso controle, está no controle de Deus. Lembrando daquela passagem da Bíblia onde os discípulos estavam desesperados dentro do barco, né? Apavorados que iam morrer no meio da tempestade. Eis que Jesus mandou o vento parar e acalmou as ondas do mar. E é isso, gente. O que está fora do nosso controle está nas mãos de Deus ou de Jesus. Então precisamos confiar mais, mantermos a serenidade e sermos gratos. Porque eu costumo dizer sempre, quando nós estamos no meio do furacão, a gente não enxerga nada, só o desespero. Mas o furacão também passa. Não se turbe o vosso coração. Palavras do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Como é difícil, né? Tem dias que a gente até tenta ser forte, mas por dentro a gente está cansado, está fragilizado.
Às vezes a gente está cansado de esperar, está cansado de entender, está cansado de confiar. E a gente até fala, eu confio em Deus. A gente fala muito isso, né? Como é fácil verbalizar. Eu confio em Deus. Mas no fundo a gente também se pergunta, meu Deus, por quê? Por que isso? Deus, até quando isso? Para ver a bipolaridade da nossa confiança, né? Lembrando que tudo pelo qual a gente passa tem uma razão de ser. Nós precisamos trocar o porquê para quê, né? Eu sempre falo isso. Não é porque eu estou passando, é para quê. Ou o que eu preciso aprender com isso. Se nós passarmos pelas dificuldades da vida e não aprendermos nada com ela, será um sofrimento em vão. Você não precisa entender tudo para confiar. Olha só, gente. Nós não precisamos entender tudo para confiar. Eu trago aqui uma pequena história. Seguindo por um nevoeiro, um motorista viajava por uma estrada de montanhas quando subitamente entrou em uma área de nevoeiro muito denso. A visibilidade reduziu-se a apenas alguns metros à sua frente. E o condutor sentiu pânico. E o pânico foi crescendo. Seu instinto foi parar completamente ou acelerar para sair rapidamente daquela situação assustadora. Lembrando-se dos conselhos de um amigo bem mais experiente do que ele resistiu a ambos os impulsos. Em vez disso, ele acendeu os faróis de neblina, reduziu a velocidade para um ritmo confortável e concentrou-se apenas no trecho da estrada que ele podia ver claramente à sua frente. E seguiu. Não preciso enxergar toda a estrada de uma vez, ele repetia para si mesmo. Só preciso ver o suficiente para dar o próximo passo com segurança. Lentamente, gradualmente, ele percorreu toda a área da neblina, um trecho de cada vez. Quantas vezes a gente acelera o nosso passo quando deveria puxar o freio de mão? Ou quantas vezes a gente para e fica paralisado pelo medo? Vamos caminhar com segurança, com calma, confiando, orando, buscando ajuda. Quando o medo nos envolve como um nevoeiro, não precisamos ver todo o caminho à nossa frente. Basta focar no próximo passo possível e confiar em Jesus. É isso. Diante dos problemas, nós não podemos paralisar, mas também não podemos acelerar. Vamos resolver devagar, nos movimentando sempre. Porque a vida é movimento, a natureza é movimento, toda a criação de Deus é movimento. Nada nos vem de graça. Nada acontece ao acaso. É um passo de cada vez. A nossa reforma íntima é um passo de cada vez. A nossa busca por Jesus é um passo de cada vez. Sempre, insistentemente, com constância. A cura das nossas doenças, sejam elas físicas, emocionais, mentais e espirituais, é um passo de cada vez. E esse passo passa pela minha vontade. Nada acontece sem a minha vontade. Eu preciso me movimentar para que as coisas aconteçam. Nada nos vem de graça.
E é para isso que nós estamos aqui. Para nos curarmos, caminhando em direção a quem? A Jesus. Deus trabalha no silêncio e no tempo certo. Às vezes nós queremos entender tudo, mas nem tudo é para ser entendido agora. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo certo. Deus não vai acelerar as coisas porque nós queremos que Ele faça. As coisas vão acontecer quando Ele perceber que nós estamos aptos a entender e merecer. E isso, mais uma vez eu repito, passa pela nossa reforma íntima, que passa pela nossa vontade. Imagina uma criança, um bebê, ou uma criancinha maior. Ali nós temos uma, ó, no colo da mãe, tranquila. Por que ela está tranquila? Porque ela está no colo da mãe. E se ela estivesse no colo do pai, ela também estaria tranquila. Porque quando nós somos crianças, nós confiamos naqueles que nos protegem. E quando nós nos tornamos adultos, nós precisamos confiar naquele que protege a todos nós. E isso precisa começar assim, na infância. Mostrar para as nossas crianças e para os nossos jovens Jesus. Fazer com que eles conheçam. Alguns de nós fomos conhecer um pouco mais tarde, através da dor, através das dificuldades. A gente brinca e costuma dizer que a maioria que entra por aquela porta entra pela dor. A maioria de nós aqui, inclusive os trabalhadores da casa, né? A grande maioria veio pela dor. A gente chegou aqui no chão e Jesus nos levantou. Porque é isso que Ele faz. Mas para nós termos esse relacionamento com Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Para confiar em Jesus, nós precisamos conhecer a sua caminhada, a sua trajetória, os seus propósitos, os seus ensinamentos. Quem aqui confia em quem não conhece? A gente não confia, gente. Nós precisamos conhecer a caminhada de Jesus, nós precisamos conhecer este Deus. Eu costumo dizer assim aqui, Deus do Antigo Testamento era um Deus punitivo, era um Deus violento, era um Deus da época. Jesus veio e nos apresentou um Deus amoroso, um Deus Pai, um Deus que cobra, como nós pais também cobramos, mas Ele ama. E as cobranças que Ele faz é justamente para nós nos tornarmos adultos, adultos de alma, adultos de espírito. Nos momentos mais difíceis, Ele te carrega. Vocês já pararam para pensar nisso? Que nos momentos mais difíceis Ele nos carrega. E quem já passou por momentos difíceis sabe que o que eu estou falando é verdade. Tem uma parábola famosa que é Pegadas na Areia, né? Que ela narra de um sonho, onde a pessoa está andando com Deus na beira da praia e ao olhar para trás vê sempre dois pares de pegadas na areia, né? As pegadas dela e as pegadas de Deus. Mas de repente, em alguns trechos ela percebe só um par de pegadas e ela cobra de Deus, mas como? Tu disse que estaria comigo? O que Deus responde?
nas horas mais difíceis, eu te carregava no colo. E é isso, gente. Ele nos carrega no colo. E às vezes, nós não somos gratos por isso. Inúmeras vezes. A nossa percepção é tão fraca, é tão imatura, que nós não somos gratos por tudo isso. Por todo esse zelo, por todo esse cuidado. Precisamos pensar sobre isso, né? Repensarmos. Eu tô com um aplicativo novo, tá? Por isso que eu tô meio perdidinha. Hoje, o que nós precisamos entregar a Deus? Cada um de nós tem algo diferente. Porque cada um de nós tem uma trajetória, uma caminhada diferente. O que será que hoje nós precisamos entregar para Deus? Faço uma proposta para vocês. Coloquem a mão no coração nesse momento. Fechem os olhos. Respirem profundamente. E pense em algo que está tirando a paz de vocês. Algo que está causando preocupação. Algo que traz revolta. Desarmonia no lar. Desconforto. Mentalize como se você estivesse escrevendo isso num papel. Escreva. Escreva com a caneta do seu coração. Com a caneta do seu pensamento, com a caneta da sua alma. E agora, entrega isso a Deus em pensamento. A Deus, a Jesus, a um espírito amigo. Entrega e confia. Entrega e se acalma. Entrega e espera que Deus age no tempo certo. Não no nosso tempo. Mas no tempo destinado a que tudo se resolva. A confiança em Deus nos dá força para seguir. Quando nós nos tornamos seguidores do Cristo, quando nós nos fortalecemos na fé, não significa que nós não vamos mais ter problemas, gente. Não significa que não vai mais haver doenças na nossa casa, na nossa família, em nós mesmos. Não significa que não haverá mais problemas financeiros, de relacionamento, vai haver sim. Mas nós teremos força para seguir. Confiar em Jesus nos garante coragem e serenidade. Às vezes as pessoas confundem as coisas e dizem: ah, mas eu vou sempre no culto, eu vou sempre na igreja, eu vou sempre na casa espírita e as coisas continuam dando errado para mim. Acho que não adianta ir nesses lugares. As coisas vão dar errado. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas a gente vai ter uma postura diferente diante disso. A gente vai ter uma postura diferente diante da dor, do desentendimento, das mágoas, até da morte. Que é tão difícil, né? Tão difícil lidar com a morte. Mas a gente começa a entender e ver de uma forma diferente. Eu sugiro uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que acredito que a maioria de vocês tem em casa, né? Quem não tem, eu sugiro que adquira um, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o nosso... Aqui está o Livro dos Espíritos. O nosso livro de cabeceira.
Quando nós estamos passando por qualquer dificuldade, a gente fecha os olhos, pede proteção a Deus, a Jesus, aos luzeiros e abre, parece que o Evangelho fala com a gente. E ele é de um entendimento fácil, porque ele nos traz trechos da Bíblia, né? E nos esclarece dentro da doutrina espírita. E aí a gente percebe quantos equívocos existem, né? Por isso que há tantos atritos entre religiões. A forma de olhar. Todas as religiões têm o seu objetivo sagrado, gente, que é nos religar a Deus. O Espiritismo não é melhor que nenhuma das outras. É uma questão de afinidade e de tempo mesmo. Cada um tem seu tempo, sua necessidade. Então não há por que haver esses atritos entre religiões. A gente precisa respeitar a religião de cada um. No Evangelho segundo o Espiritismo, diante das provas da vida, capítulo 5 e 19, ambos falam sobre as provas da vida, as dificuldades pelas quais a gente passa. A confiança em Deus nos dá força para seguir, mesmo quando o coração ainda está aprendendo a compreender. E nós estamos bem nesse estágio, né? Nosso coração está aprendendo a compreender. Às vezes a gente acha que está no fundo do poço. Quando a gente vê uma luzinha vem, clareia o fundo do poço e a gente percebe que não era o fundo do poço, era só uma mudança na nossa vida. Nós precisamos confiar nesse Deus, nesse Jesus, nos luzeiros amigos, que dias melhores sempre virão. Lembrando da famosa frase do Chico, né? Chico pediu uma orientação, mandou pedir pelo seu mentor que trouxesse uma orientação diante de tantas dificuldades pelas quais ele passava, e ele esperava uma grande orientação e veio só uma frase: isso também passa. Isso também passa. Então nós temos que lembrar disso. As dificuldades passam, gente. Assim como os momentos felizes também passam. E nos momentos felizes e de calmaria e de tranquilidade, nós precisamos angariar força, principalmente na família, nos amigos, naquelas pessoas que nos amam e que nós amamos, para então nós suportarmos os momentos de dificuldade, porque isso também passa. E se hoje você ainda não consegue fazer tudo, faça só isso. Entrega, como nós fizemos agora há pouco. Confia e segue. Não para. Segue um passo de cada vez, mas segue, porque Deus já está cuidando de tudo e de todos nós. Neste momento, eu peço para vocês mais uma vez fecharem os olhos, deixarem que o pensamento de vocês foque nos seus próprios corações e pedimos aos luzeiros amigos dessa casa, nosso patrono Francisco Valdomiro Lores, toda a egrégora de trabalhadores da luz, que limpe os nossos corações, retirando as dores, as mágoas, as desesperanças, os medos, as incertezas e tudo aquilo que desequilibra o nosso ser. Com o nosso coração limpo, te pedimos, amado Mestre, que a luz do teu amor nos ajude para cultivarmos todos os teus ensinamentos e que um a um, como sementes produtivas, brotem e ao brotar cresçam de forma saudável e deem muitos frutos. E que esses frutos se espalhem ao nosso redor,
a paciência, a fé, a caridade, o amor ao próximo, a alegria de viver, a gratidão, a paz, a luz. Esta luz que existe dentro de cada um de nós, essa centelha divina que existe desde a nossa criação. Que ela se acenda de tal forma que não ilumine apenas a nós, mas ilumine a todos que circundam ao nosso redor, estejam eles encarnados ou desencarnados. Que essa luz nos acompanhe nos nossos lares, no nosso local de trabalho, no trânsito, na casa dos nossos familiares, na casa dos amigos, por todos os lugares onde houver a necessidade da luz, que lá ela se faça presente e que nós possamos ser instrumentos portadores e multiplicadores dessa luz. Senhor, te agradecemos hoje pela oportunidade de estarmos aqui quanto tantos gostariam de estar e que não podem, por inúmeras razões, alguns em leitos hospitalares, outros acamados dentro dos seus próprios lares, outros perdidos nos vícios, nas ruas, prisioneiros de seus próprios crimes, alguns internados em clínicas. Tantos irmãos, Senhor, que poderiam estar conosco na noite de hoje, que aqui não estão. Mas nós estamos, por isso te agradecemos. Te agradecemos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Te agradecemos por esse coração que pulsa dentro de nós. E que ele pulse sempre nos teus ensinamentos, Cristo. Que possamos continuar a nossa caminhada confiantes, cheios de fé, de esperança, de alegria de viver. Que possamos continuar a nossa caminhada de mãos e corações unidos entre nós e com a espiritualidade do mundo maior. Que assim seja. Graças a Deus.